Adenomiose. Agora a gente está no Abril Lilás. A gente também precisa falar sobre essa doença que acomete tantas mulheres. Eu sou a doutora Michele Mota, ginecologista, e hoje a gente vai explicar tudo sobre adenomiose. Primeiro, qual a diferença de adenomiose e endometriose? A adenomiose, as células que tinham que estar só na cavidade uterina, que são as células endometriais, começaram a entrar para o meio do músculo do útero, que é o miométrio. Nesse caso, a gente chama de adenomiose. Já a endometriose, essas mesmas células que tinham que estar na cavidade uterina, elas aparecem fora do útero. Então, nos ligamentos útero-sacro, perto do intestino, no ovário. Aí, nesse caso, fora do útero, a gente chama de endometriose. Se você quer saber mais sobre endometriose, já vê os outros vídeos que a gente teve aqui no canal recentemente, que era o Março Amarelo. Mas hoje a gente vai falar somente sobre adenomiose. Primeiro, qual é a queixa dessa mulher com adenomiose? Normalmente, são mulheres mais velhas, depois dos 30 anos. Nunca é uma paciente jovem. Aparecer uma adenomiose, uma paciente muito jovem, desconfia que talvez esse resultado não esteja correto. Normalmente, são mulheres ao redor dos 40 anos, que começam a reclamar de piora da cólica menstrual e piora do fluxo menstrual. Claro que algumas mulheres que têm endometriose desde a adolescência, quando chega nessa fase 40+, pode também aparecer a adenomiose. Então ela vai ter as duas coisas, endometriose e adenomiose. Isso não é tão raro de acontecer. Acontece até com uma certa frequência. Essa mulher não sangrava tanto, começa a ter piora do sangramento, a gente já começa a desconfiar. Nessa fase, também 40+, os hormônios ficam irregulares. Aí a mulher não sabe se são os ovários que estão entrando em falência ou se realmente existe uma patologia, uma doença, que pode ser até mioma uterino, pólipo endometrial, que a própria endometriose, tudo são diagnósticos diferenciais para a adenomiose. Mas como que a gente vai fazer o diagnóstico, né? Para ter certeza absoluta. A ultrassonografia transvaginal, até alguns médicos sugerem, quando eles descrevem endométrio de textura heterogênea, com glândulas ali no submucosa, eles descrevem algumas coisas no laudo da ultrassonografia, mas o diagnóstico definitivo é a ressonância da pelve. Neste caso da adenomiose, não necessariamente precisa ser com preparo intestinal. Mas eu penso o seguinte, já que vai fazer a ressonância, vai que essa mulher também tem endometriose. Então é muito mais interessante a gente fazer o exame completo já, até para descartar a endometriose concomitante, então a ressonância nuclear magnética da pelve com o preparo intestinal. Porque se tiver endometriose ali também, além da adenomiose, essa paciente vai ter o diagnóstico, né, feito. E não vai ficar procrastinando, ou de repente vai fazer uma cirurgia e de repente chegar lá, tem endometriose profunda, cirurgia muito mais complexa do que o cirurgião estava esperando. Então, sempre antes de qualquer cirurgia, é importante mapear para descartar a possibilidade de endometriose, já que não é qualquer cirurgião que sabe fazer a cirurgia de endometriose de forma correta, retirando todos os focos de endometriose. Porque ela vai achar, não, eu tenho adenomiose, então eu vou só tirar o útero. Mas vai que tem endometriose também. Se deixar foco de endometriose na cirurgia, a paciente vai continuar com dor. Vai ter que continuar tratando a endometriose. Por isso é importante ter certeza que não tem endometriose nessa mulher que já tem um diagnóstico de adenomiose. Ah, Michele, quais são os possíveis tratamentos para adenomiose? A adenomiose vai me impedir de engravidar? Não necessariamente. Pode trazer uma certa dificuldade.